tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo tema, em que nós discutiremos os procedimentos relacionados à Receita Pública. Eu sou o professor Leonardo Bandeira e estarei junto com você. Vamos lá? Nesta aula, então, nós vamos entender o que é a Receita Pública, como ela é classificada e também como que ela deve ser registrada. E também iremos compreender quais são as etapas que compõem o ciclo da Receita Pública, bem como os procedimentos contábeis relacionados. Ao final deste módulo, nós esperamos que você seja, então, capaz de identificar os conceitos e a classificação da Receita Pública, de descrever e também compreender o ciclo ou as etapas que compõem o ciclo da Receita Pública e aplicar os procedimentos contábeis relacionados à Receita Pública. E para iniciar, então, a nossa discussão, nossos estudos, é importante que nós possamos compreender onde se insere, qual que é o cerne, qual é o contexto em que está colocado a temática que nós vamos discutir hoje, que é a Receita Pública. Primeiro é importante nós recordarmos aquilo que nós comentamos brevemente na primeira aula, quando nós falávamos que o poder público ele está essencialmente voltado para a prestação de serviço público ou para o fornecimento de bens e serviços públicos. É importante entender essa essencialidade do setor público, porque a contabilidade que é aplicada ao setor público, ela precisa também compreender essa essencialidade, né, para o que está voltada o setor público. E a Constituição do nosso país, no artigo 175, vai dizer que compete, né, ao poder público a prestação de serviços públicos. Vai dizer que é de responsabilidade do poder público a prestação de serviços públicos. E a nossa temática, ela se insere, ela também está casada com essa essencialidade, porque se eu tenho uma contabilidade que é aplicada ao setor público, é importante que eu discuta e compreenda que a contabilidade precisa estar também voltada, preocupada para essa essencialidade, para essa finalidade do setor. Para prestar, então, o serviço público de qualidade, com eficiência, garantindo o bem comum, o setor público precisa de recursos. E esses recursos são arrecadados da própria população para o financiamento desse serviço público que é por ele prestado, né? Então é importante entender que a receita e a despesa pública, elas assumem na administração pública uma importância que é fundamental, porque a receita representa, portanto, o montante do qual o Estado se apropria para prestar o serviço público. E esse montante ele provém essencialmente da tributação, da arrecadação tributária. Aqui a gente já começa a trazer um conceito, a apresentar uma definição do que seria a receita pública, ao compreendermos que a receita pública é, portanto, esse montante do qual o Estado se apropria da sociedade por meio da tributação. E também a sua contrapartida aos cidadãos por meio da geração de bens e serviços, que aí já introduzimos um conceito relacionado com a despesa pública. Então é importante entender que esse ingresso de montantes e essa contraprestação desses montantes arrecadados compõe aí, forma a essencialidade do setor público no fornecimento de bens e na prestação de serviços públicos. O orçamento, que é esse instrumento de planejamento que nós estudamos, ele é uma peça fundamental nesse processo, porque ali no orçamento é onde está previsto o fluxo de ingressos e também as aplicações desses recursos que nele ingressam. É importante a gente já começar a construir essa ideia de que a receita pública está voltada para a arrecadação, o ingresso de recursos públicos nos cofres do setor público que nós estamos discutindo. Toda a nossa temática, tudo aquilo que nós vamos discutir nessa aula, está fundamentado no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, 2024, das páginas 35 a 72. Então, todos os nossos textos, as imagens, as referências, tudo aquilo que nós vamos discutirmos vai estar baseado no MCASP, na seção que trata da Receita Pública especificamente. Bom,
A matéria que é pertinente à Receita Pública, ela está disciplinada na Lei nº 4.320, que trata do direito financeiro, dos orçamentos e dos balanços, no artigo 3º, conjugado com os artigos 57 e 35, que diz o seguinte. Artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Então, o orçamento deve prever todas as receitas que o ente público pretende arrecadar naquele exercício financeiro, inclusive as oriundas de operações de créditos, como, por exemplo, os empréstimos. Não se consideram, para fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Esse parágrafo único ele é fundamental, porque nessa discussão nós vamos compreender que existem alguns ingressos que não necessariamente se configuram como receita pública, e nós vamos explorar esse conceito mais adiante, mas é importante já nós compreendermos que os ingressos no orçamento, nos cofres públicos, se configuram como receitas públicas, regra geral. Artigo 57, então, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, que é o que nós acabamos de discutir, serão classificadas como receita orçamentária, sobre as rúbricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. O artigo 57 ele complementa o artigo 3º ao reafirmar que todas as receitas arrecadadas devem figurar no orçamento e também se constituem como receita pública, e ressalta que a receita pública também são aquelas que são arrecadadas ainda que não previstas no orçamento. Isso porque o ente público acaba por fazer arrecadações durante um determinado exercício financeiro que não estavam previstos. Podem haver a ocorrência de ingressos orçamentários que não estavam previstos no orçamento. E o artigo 35, que vai dizer que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. E aí está conforme está escrito, né, na própria lei, as receitas nele arrecadadas. Assim, em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas e são registradas como receitas orçamentárias. Então, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado são reconhecidos como receita pública e, portanto, receita orçamentária, quando representa disponibilidade de recursos financeiros para o erário. Uma definição importante que nós precisamos destacar são os ingressos extra-orçamentários. Por quê? Existem recursos financeiros que ingressam nos cofres do Estado, mas que não são reconhecidos como receitas orçamentárias, e sim ingressos ou receitas extra-orçamentárias. Isso porque esses ingressos eles representam apenas entradas compensatórias, que é aquilo que prevê o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 4.320, que nós vamos aprofundar cada um desses tipos de ingressos extra-orçamentários. Então, em sentido estrito, nós chamamos como receitas públicas apenas as receitas de caráter orçamentário. Isso porque os ingressos financeiros que são extra-orçamentários não figuram como receitas públicas, porque não são receitas que compõem o orçamento público. Então, só para deixar claro, ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos podem se dar em forma de ingressos extra-orçamentário, que são entradas compensatórias e transitórias e não figuram como receita pública propriamente dita. E as receitas orçamentárias ou ingressos orçamentários, que são as receitas públicas propriamente ditas, que representam ingressos de recursos e disponibilidade de recursos para fins de financiamento da despesa pública que o setor público precise desempenhar. Vamos então compreender melhor esses ingressos extra-orçamentários. Então, como já mencionado, são recursos financeiros, eles ingressam nos cofres públicos, mas não se constituem como receita orçamentária. Então, são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário.
Sua devolução não se sujeita a uma autorização legislativa e também não integra a lei de orçamento anual, porque se constituem de ativos e passivos exigíveis e, de forma geral, não tem reflexo no patrimônio líquido. Vamos entender alguns exemplos para que nós possamos compreender melhor o conceito de ingresso extra-orçamentário. Então, esses exemplos que são mencionados figuram-se como ingressos financeiros nos cofres públicos, mas os quais não são reconhecidos como receitas públicas. Então, os depósitos em calção. Calção é um tipo de garantia, um tipo de depósito que é realizado no cofre público como um tipo de garantia comum em processos licitatórios. Né? É uma forma do ente público garantir o cumprimento de alguma obrigação, seja uma obrigação contratual ou uma obrigação legal. De repente, pode-se firmar um contrato com o fornecedor e, como garantia de que ele vai cumprir com essa obrigação contratual, o ente público pode exigir um calção, que é um depósito de um valor determinado, previamente estipulado nos cofres públicos, dos quais o poder público é apenas um depositário. O fornecedor cumprindo o contrato, esse depósito é então devolvido. Portanto, não se configura como um ingresso de disponibilidade. O setor público não pode dispor desse ingresso para o custeio de despesas públicas. Então, esse recurso ele pertence ao depositante, né? E deve ser devolvido ao final do cumprimento da obrigação. As fianças, que também são um tipo de garantia, né, que permanecem sob a titularidade de terceiros. O ente público é também apenas um depositário, ele tem a obrigação de devolver esse valor após o cumprimento da obrigação que foi passível de fiança. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, que nós chamamos de ARO. O que são as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária? Bom, operação de crédito nós podemos compreender como uma operação de empréstimo, uma operação financeira para fins de obtenção de recurso. E essas operações envolvem empréstimos que são contratados para atender alguma necessidade momentânea de caixa. Por alguma razão, o ente público pode estar passando por uma insuficiência de caixa e, de modo a antecipar uma receita pública que está prevista para ser recebida no futuro, pode-se então realizar uma operação de crédito, uma operação de empréstimo para suprimento momentâneo de caixa. Essa operação deve ser liquidada no mesmo exercício financeiro em que foi realizado. Então, como não é uma receita definitiva, é um ingresso temporário, porque o órgão público tem a previsão de receber aquela receita e quitar com essa obrigação no futuro. A emissão de moeda, que no caso do nosso país, ele emite sua própria moeda e essa moeda emitida representa então um passivo para o governo, é um valor que ingressa, mas que não pertence ao Estado, mas funciona como uma promessa de pagamento aos portadores daquele valor que foi emitido. Então, é apenas uma entrada financeira compensatória, não configura de fato também uma receita. Ou outras entradas compensatórias no ativo e no passivo. Essas outras entradas nós podemos mencionar aqui as retenções de impostos, dos quais o Estado precisa fazer recolhimento. Então, uma determinada prefeitura pode descontar na fonte e repassar depois à União impostos sobre a renda e também impostos relacionados a contribuições sociais, tributos, né, de contribuições sociais e também outras atividades como empréstimos consignados, depósitos judiciais, são alguns exemplos de ingressos que se configuram também como ingressos extra-orçamentários. As receitas orçamentárias, então, trazendo uma definição finalística, digamos assim, são disponibilidades de recursos financeiros. Então, percebo que o conceito ele não é mais entendido apenas como um ingresso financeiro, mas é um ingresso financeiro que está disponível. Então, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Os ingressos extra-orçamentários aumentam o saldo financeiro da instituição? Aumenta, mas ao mesmo tempo não é um recurso que está disponível para uso, como eu falei, para financiamento das despesas públicas ou para o financiamento do serviço público.
São instrumentos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade. Então, a finalidade da prestação do serviço público se dá por meio também da arrecadação de recursos. As receitas pertencem, portanto, ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual. O artigo 3º, para recordar, em conjugado com o artigo 57, vai dispor que todas as receitas precisam estar previstas no orçamento. Esse é o princípio da universalidade, é o princípio orçamentário. Tendo, então, compreendido o conceito e a importância da receita pública ou da receita orçamentária, vamos agora compreender a classificação da receita orçamentária. A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória por todos os entes da federação e segue os seguintes critérios. Nós temos 3 formas de classificar a receita pública: pela natureza, pela fonte ou destinação de recurso e também pelo indicador de resultado primário, que vai classificar a receita orçamentária em receitas primárias ou receitas financeiras. O detalhamento dessas classificações da receita no âmbito da União é normatizada pela Secretaria de Orçamento Federal e também pela Secretaria do Tesouro Nacional, que são órgãos do Ministério do Planejamento e do Orçamento e do Ministério da Fazenda. Tem uma portaria que regulamenta essa classificação que nós vamos explorar e estudá-la durante essa aula. Vamos, então, iniciar o nosso estudo pela classificação da receita orçamentária segundo a natureza. O parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 4.320 define que os itens da discriminação da receita devem ser identificados por números de código decimal. Nós estudamos, quando desenvolvemos a temática do PCASP, do Plano de Contas aplicado ao setor público, que as contas públicas são codificadas, são identificadas por meio de seus códigos, as receitas e as despesas públicas de igual modo. E convencionou-se, então, de denominar esse código como natureza da receita. Então, quando nós falamos de código de identificação da receita, nós estamos tratando da natureza dessa receita. A portaria conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento e Finanças, número 163 de 2021, é que define a codificação da classificação da natureza da receita e também da despesa pública. Vai ser disponibilizada para que vocês possam também fazer a leitura e consultar esses códigos. Então, repetindo, estamos falando da classificação por natureza, que convencionou-se que essa natureza é identificada por meio dos códigos decimais. Vamos explorar isso um pouco mais. A codificação, então, que classifica a receita orçamentária segundo a natureza, é composta por um código de 8 dígitos, que representam, portanto, o primeiro dígito identifica a categoria econômica da receita, o segundo dígito, a origem da receita, terceiro dígito, a espécie da receita, e aí os 4 dígitos seguintes são os desdobramentos que identificam peculiaridades ou necessidades de cada natureza da receita ou ainda de cada ente da federação. E o código E, que é o centro desses 4 códigos seguintes, são utilizados de acordo com a seguinte estrutura lógica. 00 a 49 são os códigos reservados para a União, são receitas públicas da União, são desdobramentos específicos de receitas da União. De 50 a 98 são códigos reservados para fins específicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E 99 é sempre utilizado quando se quer classificar a receita em outras receitas, como sendo receitas genéricas que não têm ainda um código identificado específico para elas. E o último dígito se refere ao tipo da receita. Nós vamos estudar agora cada um desses dígitos. E aí, para fins didáticos, para representar aqui para vocês essa codificação de 8 dígitos, o primeiro dígito é a categoria econômica, o B, a origem, C, que é o terceiro dígito, a espécie, os 4 seguintes são desdobramentos para a identificação
de aspectos específicos daquela receita, lembrando que os dígitos na posição EE são dígitos que representam receitas específicas ou da União ou específicas dos estados e dos municípios, e o último dígito, ali representado pela letra G, o tipo da receita. E para exemplificar a utilização desse código, nós trouxemos aqui um exemplo que trata de recolhimento de imposto de renda de pessoa física, que foi recolhido de um trabalhador. Então, nós temos aqui o código de 8 dígitos, exemplificando esse recolhimento de receita de imposto de renda da pessoa física. Então, no primeiro dígito, a receita corrente, como categoria econômica, nós vamos estudar essas categorias, que são receita corrente e receita de capital, a origem da receita, a espécie da receita, os desdobramentos, e percebam que ali o código é 01, que é um código reservado para a União, tendo em vista que a arrecadação de imposto de renda é de competência da União, e o código G, que determina o tipo, que é um tipo de recolhimento de receita principal, que não é um tipo, por exemplo, de recolhimento de multas oriundas de imposto de renda, mas sim é o recolhimento da receita principal. Vamos explorar um pouco mais essa classificação. Iniciando pelo primeiro índice, ali, o primeiro dígito, que é o de categoria econômica. A Lei 4.320 classifica a receita orçamentária em receita corrente e receita de capital. Então, nós vamos ter como identificador da categoria econômica os códigos 1 para receita corrente e o código 2 para receita de capital. Além disso, nós podemos ter receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias, representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8. Vamos explorar um pouco mais esses conceitos. O que é uma receita corrente? Classifica-se como corrente as receitas provenientes de tributos, de contribuições, da exploração do patrimônio do Estado, da exploração de atividades econômicas, como atividades agropecuárias, industriais e de serviços, as quais o Estado venha a prestar, de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, como o caso de transferências e doações, quando destinadas a atender despesas correntes também. Por fim, demais receitas que não se enquadrem nos itens anteriores nem no conceito de receita de capital. Lembrando que a receita corrente é considerada uma receita ordinária, uma receita que faz parte da atividade fim e da essencialidade da prestação de serviço público do Estado. O Estado ele presta serviço público e, para isso, ele faz a arrecadação de recursos. Essa arrecadação de recursos, tidas como uma arrecadação ordinária, é entendida como a receita corrente. Já a receita de capital, elas são provenientes, geralmente, de recursos financeiros que denotam constituição de dívida, como o caso de empréstimos, financiamentos, emissão de títulos públicos, dentre outros. Então, são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas e da conversão de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas públicas ou privadas para atender despesas de capital, de forma diversa da receita corrente. A receita de capital, em geral, não provoca efeitos sobre o patrimônio líquido. Então, é importante diferenciar bem essas duas categorias. A receita corrente é fruto da arrecadação e da exploração da própria atividade do setor público, no caso, o seu patrimônio, as atividades econômicas que venha a desempenhar e as transferências para fins de custeio de despesa também corrente. Já a receita de capital, ela está relacionada ali com atividades de constituição de dívidas e também com a alienação de patrimônio do Estado. Então, quando o Estado obtém emissão de títulos públicos, empréstimos, financiamentos, aliena bens de longo prazo, de capital de longo prazo, isso se constitui uma receita de capital. Vamos explorar um pouco mais isso. A origem da receita. O segundo código, que é o código B, vai determinar qual é a origem da receita em relação à categoria econômica. Então, para cada categoria econômica, nós vamos ter origens específicas de receitas. Então, lembrando que a categoria econômica classifica
a receita em corrente de capital, eu tenho os códigos 1 e 7 para as correntes, 2 e 8 para a capital, e essas origens são os detalhamentos dessas categorias econômicas, com o objetivo de identificar a procedência da receita no momento em que ingressa no cofre público. Então, eu identifico se é uma receita corrente ou de capital, e quando eu identifico também qual é a origem, de onde provém essa receita. Os códigos da origem são os seguintes. Para receitas correntes, nós temos arrecadação oriunda de impostos, taxas e contribuições de melhoria. 2. Outros tipos de contribuições, como contribuições sociais, contribuições de intervenção econômica, enfim, contribuições que não sejam de melhoria. 3. Receita patrimonial, que é oriunda da exploração de patrimônio. 4. Receita agropecuária. 5. Receita industrial. 6. Receita de serviços. 7. As transferências correntes, ou seja, a transferência de recursos para o custeio de despesas também corrente. E 9. Outras receitas correntes. Para a natureza receita de capital, nós temos os seguintes códigos. 1. Operações de crédito. 2. Alienação de bens. 3. Amortização de empréstimos. 4. Transferências de capital. 9. Outras receitas de capital. Já a espécie, que é o terceiro dígito do código que classifica a receita em relação à natureza, é o nível de classificação que está vinculado à origem. Percebam que as categorias econômicas têm as suas origens e cada origem vai ter também as suas espécies. Então, as espécies estão relacionadas à origem que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador. Então, a espécie está relacionada ao fato gerador, ou seja, aquele evento que deu origem à receita que foi arrecadada. No MCASP, nas páginas 44 a 54, estão detalhadas as origens e espécies de receita orçamentária. Nós vamos também discutir essas origens e essas espécies mais adiante, quando explorarmos cada um dos dígitos do código de classificação por natureza. Os 4 códigos seguintes, D, E e F, são desdobramentos para identificação de aspectos específicos da receita. E nós discutimos que os códigos EE são códigos específicos para receitas da União, específicos para receitas dos estados e municípios e também para outros tipos de receitas que não estejam previstos códigos de classificação. Então, para a estrutura de codificação foram reservados 4 dígitos para esse tipo de desdobramento, que visa identificar aspectos particulares, específicos de cada receita e também de cada ente. Esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando a necessidade de especificação tanto do recurso quanto do ente. Mas são códigos destinados especificamente a desdobramentos para maior detalhe e também para aspectos específicos do ente federado. O último dígito identifica, portanto, o tipo da receita. O tipo da receita ele tem a finalidade de identificar qual é o tipo daquela arrecadação. Isso porque para uma mesma receita, uma mesma classificação, uma espécie de receita, nós podemos ter arrecadações de principal, nós podemos ter arrecadação de multa, de juros e também de registro dessa espécie de receita em dívida ativa. E o último código vai identificar, portanto, o tipo. Então, nós podemos ter um código de natureza agregadora, que são grupos de contas que agregam outros grupos de contas, ou seja, elas são analíticas. Nós vamos ter o código 1 quando for uma receita principal, é o recolhimento do principal. 2, quando for multas e juros de receita principal. 3, dívida ativa da receita principal. 4, multas e juros da dívida ativa da receita principal. E aí daí em diante nós vamos ter especificamente outros tipos de códigos para multas, juros e desdobramentos quando não se aplicar os códigos anteriores. Vamos então explorar as origens e as espécies de receita orçamentária. Lembrando que o primeiro código trata da categoria econômica, e eu posso ter receita corrente ou de capital. Nós vamos ter o segundo dígito, que trata da origem, e aí nós vamos ter identificando qual é a origem de cada tipo de cada categoria econômica, vamos ter também as espécies. Então vamos lá.
Dentro da receita corrente, a primeira origem que eu tenho são os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esse tipo de arrecadação é um tipo de arrecadação essencialmente tributária. Então, esses tributos que são arrecadados na classificação de receita corrente são recursos oriundos de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, perceba que eu tenho um representando a receita corrente. O segundo dígito, que é um também, representa a origem, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Percebam no exemplo aqui mais abaixo que eu tenho as espécies. Então, 1 para impostos, 2 para taxas, 3 para contribuições de melhoria, isso indo até o terceiro código. Receita corrente do tipo patrimonial. São receitas provenientes da fruição, ou seja, da exploração do patrimônio. Então, bens mobiliários e imobiliários, ou ainda bens intangíveis, participações societárias, são classificadas como receita corrente. Então, quando o ente público obtém receita da exploração do seu patrimônio, seja imobiliário, tangível, intangível, ou ainda participação societária, isso representa um tipo de receita corrente do tipo patrimonial. Além disso, como receita patrimonial, podemos citar também as receitas com concessões e com permissões de serviços públicos. Receita agropecuária, código 4. São receitas correntes que constituem também uma origem de receita específica na classificação orçamentária. Esse tipo de receita decorre da exploração econômica por parte de um ente público de atividades agropecuárias. Então, o Estado pode vir a vender produtos agrícolas, pecuários, algum tipo de outro serviço ou produtos que venham a ser fornecidos por meio da exploração de atividades agropecuárias. Então, quando o Estado se envolve nesse tipo de atividade e obtém receita, isso é uma receita corrente do tipo agropecuária. Receita industrial. São receitas que têm como origem as atividades industriais. Então, pode envolver extração, beneficiamento de matéria-prima, produção e comercialização de bens industrializados, ali relacionados com extrativo mineral, indústria mecânica, indústria química e de transformação em geral. Então, quando o Estado explora esse tipo de atividade, ele reconhece isso como receita corrente. Então, a produção e comercialização de petróleo e outros hidrocarbonetos, produtos farmacêuticos, fabricação de substâncias químicas e radioativas, produtos de origem da agricultura, pecuária e pesca, desde que passado por um processo de industrialização, beneficiamento, bebidas e destilados, componentes e produtos eletrônicos, edição, impressão, comercialização em meio físico, digital ou audiovisual, além de outras atividades industriais, são alguns exemplos de receitas correntes do tipo industrial. Serviços são receitas correntes que decorrem, portanto, da exploração de atividade econômica na prestação de serviço, como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, serviços culturais, dentre outros exemplos de serviços os quais o ente público pode prestar e, por eles, cobrar recursos para essa prestação. Então, esses serviços são remunerados mediante um preço público, um valor que é pago, que é chamado de tarifa. Tá? Inclusive, a emissão de documentos e outros serviços são reconhecidos. Então, serviços de transporte, serviços de administração de portos, aeroportos, serviços comerciais, diversos outros exemplos que podemos citar como tipologia das atividades relacionadas à exploração de serviços e que se constitui como receita corrente. Transferências correntes. Nós vimos que nós temos as classificações de receitas obtidas pelo próprio ente, mas também nós temos as receitas oriundas de transferências, seja de pessoa de direito público ou de direito privado. Eu só reconheço uma transferência como corrente se ela for destinada a financiar, a custear uma despesa também do tipo corrente, ou seja, para atender despesas de manutenção e funcionamento relacionados a uma finalidade pública específica. Então, exemplos: transferências da União e de suas entidades, de recursos oriundos de transferências voluntárias, constitucionais ou legais.
Então, por exemplo, o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, são alguns exemplos de transferências entre os entes públicos, bem como transferências de pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas que podem realizar contribuições ou doações para a administração pública. Outras receitas correntes podem ser quaisquer outras receitas que sejam para atender às necessidades correntes e que não figurem nos exemplos anteriores. Então, são receitas cujas características não permitem enquadramento nas classificações anteriores de receita corrente. Então, exemplos: reindenizações, restituições, ressarcimentos, multas administrativas, contratuais e judiciais, que são previstas em legislações específicas. São outras receitas das quais o ente público pode se utilizar para custear a despesa corrente, mas que não se classificam nas origens que nós estudamos anteriormente. Vamos agora explorar as receitas de capital, que é o código 2 de categoria econômica. Então, as receitas de capital, elas são essencialmente obtidas por meio de constituição de dívida, mas também nós podemos ter atividades relacionadas, por exemplo, à alienação de bens do patrimônio público, amortização e outros exemplos que nós vamos discutir adiante. Vamos verificar, então, a receita de capital, cuja origem são operações de crédito. São recursos financeiros que são oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidos junto a entidades públicas ou privadas internas ou externas. Então, quando o ente público obtém um empréstimo, seja com outro ente público ou com uma instituição financeira, ou ainda quando o próprio ente público, por exemplo, a União, emite um título de dívida e alguém adquire esse título de dívida, isso se constitui também uma operação de crédito. Nós podemos ter operações de crédito interna, quando ela foi adquirida, contratada no mercado interno, e também operações de crédito externas, quando ela foi operacionalizada, contratada no mercado externo, ou seja, são dívidas de natureza exterior. Receita de capital com alienação de bens. Nós vimos que o ente público pode obter receita de capital com operações de crédito, quando busca-se essa obtenção de recursos junto a uma instituição financeira, emitindo títulos de dívida, entre outros exemplos, mas também há a possibilidade da obtenção de receitas por meio de alienação de bens, ou seja, venda de bens que compõem o patrimônio do ente público. Essas receitas são, portanto, oriundas provenientes da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público. Então, quando o ente público realiza a alienação, ou seja, a venda de bens que compõem o patrimônio público, isso se figura como uma receita de capital do tipo alienação. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que é vedada a alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para fins de custeamento de despesas correntes, salvo aquelas destinadas por lei aos regimes previdenciário, geral e próprios dos servidores públicos. É importante destacar que o ente público pode se valer desse tipo de obtenção de receita, mas que existem limitações nesse sentido. Receita de capital com amortização de empréstimos. São ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Então, quando o ente público fornece algum tipo de empréstimo e o contratante ele amortiza, ou seja, ele paga esses empréstimos, isso configura-se também como uma receita de capital do tipo amortização. Nós vimos que o ente público pode obter operações de crédito com outro ente público. Então, quando ele recebe o pagamento dessa operação de crédito, isso se figura lá no orçamento como uma receita de capital do tipo amortização. Na classificação orçamentária da receita, são receitas de capital, origem específica, amortização de empréstimos concedidos e representa o retorno de recursos que foram anteriormente emprestados pelo poder público, ou seja, é o recebimento do pagamento
pela realização de uma operação de crédito que o ente público concedeu essa operação de crédito. Receita de capital com alienação de bens. Nós vimos que o ente público pode obter receita de capital com operações de crédito, quando busca-se essa obtenção de recursos junto a uma instituição financeira, emitindo títulos de dívida, entre outros exemplos, mas também há a possibilidade da obtenção de receitas por meio de alienação de bens, ou seja, venda de bens que compõem o patrimônio do ente público. Essas receitas são, portanto, oriundas provenientes da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público. Então, quando o ente público realiza a alienação, ou seja, a venda de bens que compõem o patrimônio público, isso se figura como uma receita de capital do tipo alienação. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que é vedada a alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para fins de custeamento de despesas correntes, salvo aquelas destinadas por lei aos regimes previdenciário geral e próprios dos servidores públicos. É importante destacar que o ente público pode se valer desse tipo de obtenção de receita, mas que existem limitações nesse sentido. Já as outras receitas de capital, assim como as outras receitas correntes, são receitas que são entendidas como de capital, ou seja, estão classificadas nessa categoria econômica, mas que não atendem às especificações anteriores que nós discutimos, como o caso dos investimentos, das inversões e das amortizações de empréstimos. Então, se enquadra, por exemplo, a integralização de capital social, isto porque o ente público ele pode vir a ter participação em outras sociedades, inclusive sociedades dependentes do setor público, a remuneração de disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras. Então, são receitas tidas, entendidas como de capital, mas que não se enquadram nas classificações anteriores. E aí eu quero motivar você a consultar o anexo 1 da Portaria Conjunta 103 de 2021, onde está disponível ali um rol de todas as classificações da Receita em relação à sua natureza, ou seja, a sua codificação, e ali você consegue compreender e consultar um detalhamento melhor da classificação da Receita Orçamentária em relação à natureza. E para exemplificar, para fins demonstrativos, eu trago aqui para você uma parte do orçamento do estado do Tocantins, onde essa codificação está sendo utilizada na representação das tabelas que apresentam, ali, portanto, a receita de recolhimento centralizado em administração direta e indireta de acordo com o Código da Natureza. E aqui nós podemos consultar essa codificação sendo utilizada. Perceba ali a receita corrente, que é a categoria econômica, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que indica a origem dessa receita corrente, e impostos, que indica a espécie. E aí, logo em seguida, vem os impostos sobre patrimônio, e aqui eu trago como exemplo o caso do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Percebam que o último código ele diverge porque a última posição, o último dígito do código, indica o tipo de receita. Se é uma receita de principal, se é uma receita de juros, se é uma receita de multa, ou se ainda é uma receita de juros ou de multa oriunda da dívida ativa. Então, perceba essa classificação aqui sendo utilizada no orçamento do Tocantins. Você pode consultar outros estados, outros municípios e conferir como que essa classificação é utilizada de acordo, né, com as especificidades daquele ente. E nesse segundo demonstrativo, trago para vocês o exemplo dos códigos para a receita de capital, também do orçamento do estado do Tocantins. Então, perceba ali o código 2, sendo utilizado para a receita de capital, o código 2.1 para operações de crédito e o código 2.1.1 para operações de crédito no mercado interno. Perceba que também existe a mudança da codificação ali no último dígito, indicando se é um recolhimento de operação de crédito de principal, se é mercado interno ou externo, dentre outras exemplificações. Então, perceba aí como que o código também foi utilizado para fins de identificação da receita de capital. Quem saiba mais, você pode consultar a Lei Orçamentária Anual do Tocantins 2024, que nós estamos aqui discutindo nesse momento. Prosseguindo, então, com
a classificação da receita orçamentária, vamos discutir agora a classificação da receita por fonte e destinação de recursos. Essa classificação ela foi criada para que seja assegurado que receitas vinculadas por lei a finalidades específicas sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução desse objetivo. Existem receitas, principalmente oriundas de transferências, que elas são vinculadas a finalidades específicas, ou seja, receitas vinculadas à destinação para consecução e execução de despesas públicas, principalmente relacionadas a programas e ações que visem a consecução de algum objetivo. Então, essa classificação ela tem como mecanismo a integração entre a receita e a sua respectiva despesa destinada. Essa classificação ela exerce ali um duplo papel no processo orçamentário, porque é o mesmo código, porém, para a receita, esse código indica o destino do recurso, enquanto para a despesa indica a origem daquele recurso que está sendo utilizado. Então, percebam que é uma utilização de um código único, tanto para a receita quanto para a despesa, mas indicando ali que aquela receita está vinculada àquela despesa e que aquela despesa está vinculada àquela receita. Esse código ele possui 3 dígitos apenas, onde o primeiro dígito indica o grupo da fonte de recursos e os 2 dígitos seguintes, o segundo e o terceiro, indica a especificação da fonte de recurso. A classificação por fonte ou destinação de recursos tem, portanto, como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação da despesa. E aí, então, essa codificação que classifica a receita em relação à fonte e destinação de recurso são utilizadas tanto pela União quanto pelos estados, o Distrito Federal e os municípios. As fontes e destinações, ou seja, os códigos, as fontes e destinação de recursos da União são publicadas pela Secretaria de Orçamento Federal e a União utiliza os códigos 000 a 499. Enquanto para os estados, o Distrito Federal e os municípios, quem publica essa portaria é a Secretaria do Tesouro Nacional e os códigos variam de 500 a 999. Importante ressaltar que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem adicionar complementos a esses códigos que são estabelecidos ali na portaria da STM. Eu deixo aqui embaixo um link para que vocês possam acessar e conferir as portarias que foram publicadas para o exercício de 2025. Bom, a título de exemplo, o Código 500 indica que são receitas ou despesas cuja fonte e a destinação são recursos não vinculados a impostos. O Código 540, em sequência, indica que são recursos que têm origem de impostos, de transferência de impostos e que são destinados a transferências do Fundeb. Enquanto o 541, que já é a codificação completa, indica que é uma transferência do Fundeb como complementação da União para aqueles entes públicos que recebem complementação de fundos quando não atinge o valor mínimo de aluno ano. Então, aqui é uma forma de identificar isso. A origem desse recurso é uma transferência da União, cuja a origem são impostos, e a aplicação também é para transferências do Fundeb. Então, é a mesma codificação utilizada tanto para a receita quanto para a despesa, porque esse tipo de classificação sinaliza qual é a origem e qual é a destinação do recurso que está sendo aplicado. Avançando em nossos estudos, então chegamos aqui à última classificação da receita orçamentária, que é a classificação da receita por indicador de apuração do resultado primário. É importante destacar aqui, frisar, que essa classificação ela não tem caráter obrigatório para todos os entes, foi instituída para a União com o objetivo de identificar ali quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal. Nós vamos compreender o que é o resultado primário, o que é uma receita primária, o que é uma despesa primária. O resultado primário ele é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Vamos, então, compreender esses conceitos. As receitas do governo federal podem ser divididas entre primárias e financeiras, ou não primárias. Vamos identificar essa diferenciação para que possamos compreender melhor essa classificação. As receitas primárias,
elas se referem de forma predominante a receitas correntes. Por quê? Considera-se receitas primárias todas as receitas arrecadadas, exceto as receitas que têm origem de juros, como, por exemplo, receitas oriundas de aplicações financeiras, de amortizações, receitas que são classificadas como financeiras. Então, o grupo de receitas financeiras são compostos basicamente por tributos, contribuições, concessões. É importante ficar claro que as receitas primárias são todas as receitas deduzidas as receitas de origem financeira. O que são, portanto, as receitas financeiras? São receitas que não contribuem para o resultado primário, uma vez que elas criam ou extinguem uma obrigação, um direito, ambos de natureza financeira. Então, por exemplo, as oriundas do mercado financeiro, como as decorrentes da emissão de títulos, as decorrentes de operações de créditos, receitas com aplicações financeiras, amortizações de empréstimos, qualquer outra receita que tenha natureza financeira, essencialmente formada por receitas com juros. Como que o resultado primário, então, é obtido? O resultado primário é a diferença entre receitas primárias e despesas primárias. Configura-se déficit primário se esse resultado for negativo ou superávit primário se esse resultado for positivo. Então, nós vamos ali identificar quais são as receitas totais, deduzir as receitas financeiras, que são compostas essencialmente por receitas de aplicações financeiras, operações de crédito, basicamente juros obtidos. Nós vamos, então, encontrar as receitas primárias. Nós encontramos, então, quais são as despesas totais, deduzimos também delas as despesas financeiras, que também são despesas com juros, de dívida, com concessões de empréstimos. Nós vamos obter ali as despesas primárias. Quando nós deduzimos as receitas primárias das despesas primárias, encontramos o resultado primário. Deixo aqui um vídeo explicativo em Saiba Mais para que você compreenda melhor esse conceito. Mas a ideia, então, é que nós possamos compreender essa classificação, que classifica a receita orçamentária em receita primária e receita financeira, que é uma classificação usualmente aplicada para identificar e calcular o resultado primário para o governo federal. Então, tendo compreendida essa classificação, que classifica a receita orçamentária segundo a natureza, a fonte e a destinação dos recursos e também como indicador de resultado primário, nós vamos avançar agora os nossos estudos para os procedimentos contábeis. Então, nós vamos recordar qual é o regime contábil adotado para a contabilidade pública, quando eu falo sobre receitas. Nós vamos estudar as fases, as etapas que compõem o ciclo da receita orçamentária e, por fim, estudar os registros contábeis aplicados. Bom, vale recordar aquilo que nós discutimos lá em Fundamentos, que a contabilidade aplicada ao setor público, ela possui três aspectos sobre os quais a informação é gerada e analisada. O aspecto orçamentário, o aspecto contábil ou patrimonial e o aspecto fiscal e de controle. Bom, quando nós falamos sobre o aspecto orçamentário, o registro da receita e também da despesa se dá com base no artigo 35 da Lei nº 4.320, que dispõe que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Portanto, sobre a ótica orçamentária, a receita orçamentária tem como regime de registro a arrecadação ou o ingresso desse recurso nos cofres públicos. E a despesa tem como regime o regime de empenho, que nós vamos discutir na próxima aula. Mas quando eu olho para o aspecto contábil, quando eu olho a informação sobre a lente do patrimônio, independente se eu tenho um registro de uma receita ou uma despesa, eu adoto o regime de competência. Bom, no aspecto contábil, eu entendo que a receita orçamentária ela é a variação patrimonial aumentativa. É importante destacar que as VPAs, essas variações patrimoniais aumentativas, são as receitas que foram realizadas e elas ocorrem, o registro delas ocorre seguindo o princípio da competência para o regime contábil. Antes de nós avançarmos para o registro, os procedimentos de registro da receita, é importante entender quais são as etapas que compõem o ciclo da receita orçamentária, porque o registro é realizado com base nessas etapas.
As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em 4: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Vamos discutir melhor o conceito e exemplos de cada uma dessas etapas e nós retornamos nessa imagem para explicar melhor como que ela se estrutura e como interpretá-la melhor sobre a ótica das fases. A primeira etapa da receita pública, que é a etapa de previsão, compreende ali um processo de planejamento da administração pública para definir a previsão de receitas públicas que vai estar prevista ali na Lei Orçamentária Anual. Então, compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária que constará na Lei Orçamentária Anual. As previsões elas são realizadas com base em metodologias de projeções que são usualmente adotadas pelo ente federado e também observando as disposições que constam na Lei de Responsabilidade Fiscal. A previsão, portanto, implica em planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Então, é importante nós resumirmos a previsão sobre esses dois aspectos: planejamento e estimativa da receita que será arrecadada naquele exercício financeiro. Tendo, então, realizada o planejamento, a previsão da receita orçamentária, o ente público precisa agora identificar a quem pertence aquele crédito fiscal, ou seja, qual é a origem daquela receita que será arrecadada pelo ente público. O artigo 53 da Lei 4.320 vai definir que o lançamento é o ato da repartição competente, ou seja, aquele órgão, aquela repartição do ente público que tem competência para tanto, que verifica a procedência do crédito fiscal a ser recebido e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Então, na fase de lançamento, o ente público identifica a quem pertence aquele crédito fiscal. Por exemplo, se há previsão de arrecadação de tributos, o ente identifica quem são as pessoas devedoras que devem cumprir aquela obrigação de recolhimento dos tributos, identifica e escreve o débito desta pessoa nos registros fiscais do ente público. Então, uma vez que ocorre o fato gerador e o lançamento está interligado com a ocorrência do fato gerador, procede-se então o registro contábil do crédito em favor da fazenda pública daquele ente e contrapartida com uma variação patrimonial aumentativa. Então, o lançamento é a identificação de onde virá esse recurso, essa receita que foi prevista no orçamento. Identifica-se quem deve, quanto deve, quando deve pagar, e isso está essencialmente ligado ao fato gerador daquele recolhimento. Realizada então a previsão e o lançamento, a pessoa que deve, a quem pertence o crédito fiscal, deve realizar, portanto, a arrecadação. Então, a arrecadação corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores. Então, nesse momento é quando os contribuintes ou devedores procuram um agente arrecadador ou uma instituição financeira para cumprir com a sua obrigação. Então, a partir desse momento, o recurso ainda está em poder, digamos assim, em guarda desses agentes arrecadadores ou instituições financeiras, mas na fase de arrecadação, o credor ou devedor já cumpriu com a sua obrigação. No caso de um tributo, esse contribuinte ou devedor já pagou, quitou a sua obrigação. E aí pertencem, portanto, ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, essa adoção de regime de caixa para o ingresso das receitas públicas ocorre nessa fase da arrecadação. Por fim, a última fase do ciclo da receita orçamentária é o recolhimento, que é quando ocorre a transferência dos valores que foram arrecadados para a conta específica do tesouro daquele ente público. Então, os agentes arrecadadores e as instituições financeiras realizam as transferências dos valores que foram arrecadados para os cofres públicos. E aí, observando o princípio da unidade de tesouraria, essa conta ela é única, um caixa único, uma tesouraria única e observância à lei número 4.320. Então, nessa fase, ocorre o efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos. Para fins, então, de esclarecimento em relação a essa cronologia,
As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos. Então, de forma sistemática, inicia-se com a previsão e termina-se com o recolhimento. Mas é importante nós observarmos que nem todas as receitas cumprirão todas essas fases do ciclo da receita orçamentária. Isso porque podem ocorrer arrecadações de receitas que não foram previstas. Então, naturalmente, esse tipo de receita não passa pela etapa de previsão. Da mesma forma, algumas receitas não passam pelo estado de lançamento, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. Então, eu até consigo realizar a previsão orçamentária de uma determinada receita, mas eu posso receber um excedente, ou eu posso receber receitas que nem mesmo foram previstas inicialmente. Assim como, em caso de doações, transferências recebidas de doações, não é possível realizar a previsão ou muitas vezes nem mesmo o lançamento. É importante compreender isso, que existe essa ordem sistemática, mas nem toda receita passa por todas as fases do seu próprio ciclo. Então, para esclarecer, ratificar o que nós estamos discutindo, a ordem das etapas da receita pública é a seguinte: previsão, por meio de adoção de metodologias de projeção e também de estimativas. A fase de lançamento, que é quando se identifica, portanto, quem é o credor ou devedor daquela obrigação, define-se também o valor e se inscreve esse débito. A fase de arrecadação, que é quando existe o recolhimento por meio dos agentes pagadores, arrecadadores e as instituições financeiras, podem ser caixas ou bancos. E a fase de recolhimento, que é quando esses recursos que foram arrecadados, de fato, ingressam nos cofres públicos, no tesouro daquele ente público. E então, para ficar ainda mais claro, apresento aqui um exemplo didático que explica essas fases da receita pública. Então, vamos iniciar aqui pela previsão. Imagine uma prefeitura chamada Publicolândia, uma prefeitura fictícia, que precisa, ali no início de cada ano, se planejar para saber quanto dinheiro vai arrecadar, por exemplo, com o IPTU. Para isso, os técnicos, a equipe de planejamento e orçamento analisam diversos dados para poder adotar uma metodologia de projeção e de previsão mais adequada. Então, se identifica quantos imóveis existem naquela cidade, qual é a base de cálculo do imposto que é adotada, e isso o Código Tributário do município deve prever, exemplo, o valor venal dos imóveis, que é usual, qual foi a arrecadação dos anos anteriores, para se definir ali uma estimativa, e com base nessas e outras informações possíveis, e aplicando as metodologias de projeções usuais e legais, a equipe pode, por exemplo, estimar que irá arrecadar 10 milhões com IPTU no próximo exercício. Essa estimativa ela é registrada na Lei Orçamentária Anual e serve como referência para a gestão financeira daquele município. Então, nessa fase, foi detalhado um momento ali de previsão, de estimativa de receita a ser arrecadada. Na fase seguinte, a fase de lançamento, a prefeitura verifica, portanto, quem são os contribuintes de IPTU daquele município e quanto cada um deve pagar. Então, para isso, pode ocorrer o seguinte: a prefeitura identifica todos os imóveis que estão registrados naquela cidade, e isso já foi identificado também na fase de previsão, determina o valor venal de cada imóvel, com base em alguma avaliação ou outra metodologia adotada, aplica a alíquota de IPTU conforme aquilo que prevê o Código Tributário do município. Com isso, vai se reconhecer quais são os imóveis, quem são os proprietários ou locatários, aqueles que serão responsáveis pelo recolhimento, e aplica-se a alíquota, calcula-se o valor e envia-se, portanto, as guias para os contribuintes inscrevendo o débito. Por exemplo, imagine que Dona Maria possui imóvel no bairro Jardim das Flores. Esse imóvel tem valor venal de R$ 100 mil. E o CTM desse município prevê uma alíquota de 1% para IPTU. Portanto, a Dona Maria deve pagar, relativa ao IPTU desse ano, R$ 1.000. Tá?
Após essa análise, a Prefeitura, então, envia os carnês ou as guias de pagamento para a Dona Maria e todos os proprietários de imóveis daquela cidade. Nessa guia vai detalhar o valor a ser pago, a base de cálculo, a alíquota que foi aplicada, qual é o prazo de pagamento, quais as formas de pagamento, de parcelamento, entre outras informações necessárias. Então, no lançamento, se identifica a quem pertence aquele crédito, registra isso em dívida e o que é essencial na fase de lançamento é a ciência do devedor em relação àquele tributo, que no nosso caso aqui é o IPTU. Na fase de arrecadação, é o momento em que os contribuintes, os devedores, precisam cumprir com essa obrigação que lhe foi atribuída. Então, chega o momento de Dona Maria e todos os moradores da nossa cidade fictícia cumprir com suas obrigações e pagar o IPTU. A Prefeitura disponibilizou, nesse caso, pagamento à vista, com desconto ou parcelamento em até 10 vezes. Dona Maria escolheu pagar a primeira parcela no caixa eletrônico de seu banco, utilizando o código de barras, e nesse momento ela pagou ali a primeira parcela de R$ 100. Esse recurso, então, entra ali nos cofres por meio da instituição financeira autorizada e nesse momento se reconhece a arrecadação da receita. Na fase de recolhimento, que é a última fase, o banco, então, transfere o valor que foi arrecadado para uma conta específica ali do município. Essa conta centraliza todos os valores arrecadados, respeitando o princípio da unidade de tesouraria. Então, por exemplo, vamos supor que ao final do mês, a prefeitura recebeu o total arrecadado de 500 mil em pagamentos de IPTU. Esses recursos, que agora foram transferidos para os caixas, para o tesouro daquele município, pode ser usado para atender às demandas da cidade. O ente público só pode contar com uma receita, utilizá-la, para execução de despesas quando está disponível para uso nos cofres públicos. E assim se conclui todas as fases que compõem o ciclo da receita pública orçamentária. Tendo então compreendido o ciclo da receita orçamentária, nós vamos agora estudar como que se dá o registro da receita orçamentária. Então é importante recordar que, de acordo com o artigo 35, o registro da receita orçamentária se dá na fase de arrecadação. Isso porque as receitas que pertencem ao exercício financeiro são as receitas que nele foram arrecadadas. Quando nós vamos reconhecer os registros contábeis na contabilidade aplicada ao setor público, nós sempre iremos considerar as fases em que se desenvolve aquela receita ou aquela despesa, mas também recordar que nós temos 3 aspectos sobre os quais uma informação é registrada na contabilidade do setor público: patrimonial, orçamentário e de controle. E os registros contábeis eles são realizados sobre a ótica desses 3 aspectos. Então, para fins de registro, ainda sobre a ótica orçamentária, logo nós vamos também identificar isso sobre a ótica contábil ou patrimonial, o registro se dá em 2 fases. Registra-se primeiro a previsão dessa receita, no momento em que se aprova a lei orçamentária, e registra-se a arrecadação da receita durante a execução. E mais adiante nós vamos verificar como que se dá o registro quando de fato ocorre o recolhimento do recurso que foi arrecadado. Para nós podermos avançar nos registros, eu quero recordar que o plano de contas aplicado ao setor público utiliza a codificação das contas, que define 8 classes e 3 naturezas. E para nós recordarmos, as contas patrimoniais são as contas compostas por ativos, passivos, as despesas, que são as variações patrimoniais diminutivas, e as receitas, que são as variações patrimoniais aumentativas. Sobre a ótica orçamentária, nós temos as classes 5 e 6, que tratam do controle da aprovação e do controle da execução do orçamento. E as contas de controle, que são as classes 7 e 8. É importante aqui trazer um esclarecimento sobre o olhar da contabilidade em relação à natureza dessas contas. Eu não estou tratando da natureza que classifica elas em patrimonial, orçamentário e controle. Eu vou falar agora da natureza dos saldos dessas contas. Na contabilidade,
nós utilizamos um método que se chama método das partidas dobradas para fins de registros contábeis. Esse método nos diz que, para realizar um registro contábil, eu preciso registrar um valor a débito e um outro valor de igual proporção, igual valor, a crédito em uma outra conta para se registrar o fato contábil. E aqui eu quero esclarecer o seguinte: as contas do PCASP, que são ímpares, ou seja, começam com um dígito ímpar, elas são devedoras. Então, ativo, variações patrimoniais diminutivas, os controles de aprovação do orçamento e os controles devedores, eles têm natureza devedora. O que isso significa? Significa que o saldo final dessas contas são saldos com saldo devedor. Isso significa também dizer que, sempre que eu faço um registro a débito nessas contas, o saldo dessas contas aumentam. Do contrário, quando eu realizo um registro a crédito, o saldo dessas contas diminui. Da mesma forma, as contas que se iniciam com dígito par 2, 4, 6 e 8, que correspondem respectivamente a passivo, variações patrimoniais aumentativas, controles da execução do orçamento e controles credores, são contas de natureza credora. Isso significa dizer que, quando eu realizo um registro a débito, o saldo dessas contas diminui. E quando eu faço um registro a crédito, o saldo dessas contas aumenta. É importante esse entendimento. O que nós chamamos de contas na contabilidade, elas têm uma representação que se chamam razonetes. Os razonetes é uma representação em forma da letra T, onde do lado esquerdo da letra T eu registro os débitos e do lado direito da letra T eu registro os créditos. Isso independe da natureza. Mesmo ela sendo devedora ou credora, os débitos são do lado esquerdo e os créditos do lado direito. São convenções que foram sendo adotadas para poder se registrar os fatos contábeis. Então, é importante esclarecer isso. As contas ímpares têm natureza devedora, o saldo é devedor e ela aumenta com débito e diminui com crédito. As contas pares são contas credoras, o saldo é credor, elas aumentam esse saldo com créditos e diminuem com débitos. Realizado, então, esse importantíssimo esclarecimento, vamos verificar como que se dá o registro sobre a ótica orçamentária. Bom, quando um orçamento então, é aprovado, ou seja, a previsão foi realizada e o orçamento está aprovado, nós fazemos o seguinte registro. Débito em previsão inicial da receita, uma conta ímpar, portanto de natureza devedora, e crédito em receita a realizar, uma conta que começa com dígito par, portanto, uma conta de natureza credora. Então, nós vamos debitar a previsão inicial e creditar a receita a realizar. Logo em seguida, na fase de arrecadação, nós vamos realizar dois registros, um orçamentário e um de controle. Lembrando que a gente não está ainda avançando para a fase de recolhimento, nós vamos avançar com um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, na fase de arrecadação, reconhece-se um débito em receita a realizar e um crédito em receita a realizar. Percebam que, no slide anterior, a receita a realizar foi creditada e agora ela está sendo debitada. Como ela é uma conta de número par, natureza credora, esse débito vai diminuir o saldo dela. E, nesse caso, quando a receita já foi realizada, esse saldo ele vai zerar. Isso porque a receita que se esperava realizar já foi realizada. E realiza-se também um registro de natureza controle, onde eu realizo um débito em controle de disponibilidade de recursos e um crédito em disponibilidade por destinação de recursos. Lembrando que esses códigos iniciais são códigos genéricos, os X representam as receitas específicas. Aqui nós estamos discutindo ali em relação à espécie. Para exemplificar, e agora eu vou trazer o registro contábil completo sobre a ótica orçamentária, patrimonial e controle, quero trazer para vocês aqui um exemplo de previsão de receita orçamentária, bem como de arrecadação e recolhimento de IPTU, que, de modo geral, o fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro de cada ano.
Vamos exemplificar e para isso nós vamos adotar um valor genérico de R$ 1.000 apenas para exemplificação. Então vamos imaginar que houve uma previsão, no momento de aprovação do orçamento, de recolhimento de R$ 1.000 a título de IPTU. O lançamento inicial da previsão é débito em previsão inicial da receita, crédito em receita a realizar. Então, aqui está a representação do Razonete, que é a representação resumida da conta contábil, como eu discuti para vocês. Então, está ali o título da conta, ao lado esquerdo os débitos, ao lado direito os créditos. Percebam que a previsão inicial da receita recebeu um débito de R$ 1.000, saldo de R$ 1.000, devedor. Já a receita a realizar recebeu um crédito de R$ 1.000, saldo R$ 1.000, credor. Na fase de lançamento, que é quando ocorre o fato gerador, realiza-se, portanto, o reconhecimento de uma informação de natureza patrimonial. Então, nós vamos debitar o ativo, lá em créditos tributários a receber, porque existe agora um direito a receber. O contribuinte, o devedor, já quitou com sua obrigação. Então, já existe uma expectativa a receber das instituições financeiras esse valor que foi ali arrecadado. E credita-se 4 impostos sobre o patrimônio e a renda. Lembrando que 1 é uma conta de ativo, e nesse caso eu estou registrando um direito a receber, e 4 é uma conta de VPA, variação patrimonial aumentativa, que é quando a receita foi já realizada sobre a ótica da competência. Então, percebo ali embaixo nos razonetes, registramos um débito de R$ 1.000 nos direitos a receber, no crédito a receber, e creditamos R$ 1.000 na receita que foi realizada. Continuando, então, ali com o reconhecimento patrimonial ainda, quando o valor ingressa, então, nos cofres públicos. Então, percebam que nós vamos realizar um débito na conta caixa, equivalente de caixa, e vamos realizar um crédito na conta créditos tributários a receber. Então, perceba que nós estamos debitando e creditando contas de natureza devedora, porque são contas que começam com número ímpar. É importante recordar que no slide anterior nós realizamos um débito nessa conta de crédito tributários a receber, porque era um direito a receber. Mas, como nós já recebemos, já houve o ingresso efetivo dos recursos nos cofres públicos, esse direito se extingue. E aí, portanto, nós vamos zerar essa conta e reconhecer o ingresso do valor arrecadado na conta de caixa. O valor arrecadado, não tendo ingressado nos cofres públicos, nós vamos reconhecer, portanto, agora a realização efetiva dessa receita. Então, nós vamos debitar receita a realizar, vamos creditar receita realizada. Lembrando que lá na previsão orçamentária, quando o orçamento é aprovado, nós registramos um crédito em receita a realizar. E agora nós estamos debitando essa conta, informando que a expectativa de realização foi sanada, né? Foi atendida, nós temos uma receita realizada, credora, ali na conta 6 de receita realizada. E, por fim, a gente registra também uma informação de natureza de controle, onde eu debito o controle de disponibilidade de recursos por R$ 1.000 e credito a disponibilidade por destinação de recursos também por R$ 1.000, ficando assim as informações de controle também registradas. Para fins de resumo e recordar o que nós acabamos de discutir, eu trouxe aqui os registros sobre as 3 óticas: patrimonial, orçamentária e controle. Quem está acostumado com a contabilidade privada vai recordar que esse registro ele só seria necessário, basicamente, o registro sobre a ótica patrimonial, onde eu debito o ingresso do valor no caixa ou no banco e reconheço a crédito a receita que foi realizada. Mas sobre a ótica da contabilidade aplicada ao setor público, as informações são registradas sobre os 3 aspectos: patrimonial, orçamentário e controle. E lembrando que a soma dos valores registrados a débitos deve ser igual à soma dos valores registrados a créditos sobre os 3 aspectos. Então, perceba que, ao final dos registros, sobre a ótica patrimonial, nós temos R$ 1.000 devedor em ativo e R$ 1.000 credor em VPAs. Sobre a ótica orçamentária, nós temos R$ 1.000 devedor na previsão inicial da receita e temos R$ 1.000 credor em receita realizada igualmente.
Em controle, nós temos R$ 1.000 devedor em controle de disponibilidades e R$ 1.000 credor em disponibilidade por destinação de recursos. Então, percebam que são as mesmas informações, ou melhor, o mesmo fato contábil que ocorreu, sendo registrado sob as três óticas da contabilidade aplicada ao setor público: a patrimonial, a orçamentária e a de controle. Chegamos, então, ao fim dos estudos desse segundo tema, que nós tratamos da receita pública, e, para resumir, nós discutimos os seguintes tópicos: a definição de receita pública, e nós a compreendemos como sendo os ingressos nos cofres públicos, tudo aquilo que o ente público arrecada, que tem impacto financeiro e que está disponível para utilização. E é importante recordar a diferença entre a receita pública orçamentária e os ingressos extra-orçamentários. Nós estudamos também a classificação da receita. Nós discutimos as seguintes classificações em relação à natureza, que é a classificação que vai identificar os códigos das receitas. Nós estudamos a classificação por fonte e destinação do recurso e a classificação por indicador de resultado primário, que classifica as receitas em primárias e financeiras. Discutimos ali as origens e as espécies das receitas correntes e das receitas de capital. Discutimos as etapas ou ciclos da receita pública. Identificamos que esse ciclo se dá em 4 fases: a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. E discutimos o registro da receita orçamentária sobre a ótica patrimonial, orçamentária e de controle. E, para fins de complementação dos seus estudos, quero motivar você a consultar estes materiais aqui indicados, principalmente a Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento e Finanças, 103/2021, que apresenta ali detalhadamente toda a classificação da receita pública em relação à sua natureza. As codificações, explica e detalha cada uma das origens, as espécies, os tipos. É muito importante você fazer essa consulta e esse estudo. E deixo indicado aqui também alguns recursos audiovisuais e que já vai também trazer uma introdução para o estudo que nós traremos na próxima temática em relação às despesas. Consulte esse material, complemente os seus estudos. Quero então parabenizar você que chegou aqui até o final da nossa discussão, em que nós estudamos os procedimentos relacionados à receita pública. Quero convidar você a estar conosco no próximo tema, em que nós discutiremos os procedimentos relacionados à despesa pública. Vejo você lá!